Esse projeto, na verdade, começa com um telefonema de uma pessoa lá do Hospital Pérola Baiton. Por quê? O Hospital Pérola Baiton é um hospital que é referência no tratamento de doenças femininas e de mulheres que também sofrem violência. E eles, dentro do hospital, têm um grupo de humanização que trabalha muito a questão da autoestima com as pacientes, principalmente com as pacientes de câncer. E eles fazem uma série de atividades. Há anos eles realizavam também um desfile, todo mês de setembro, que eles denominaram, e ainda hoje nós assumimos essa denominação de desfile da primavera, aonde a ideia era justamente que as pacientes do hospital mostrassem para outras pacientes e para os seus familiares e os familiares dessas outras pacientes que é possível viver bem mesmo com câncer. Ok. O pessoal do hospital, a cada ano, conseguia roupas emprestadas de marcas para poder fazer esses desfiles. E naquele ano de 2011, eles nos procuraram porque eles não estavam conseguindo empréstimo de nenhuma marca estava se predispondo a fazer isso. E através de uma propaganda dos nossos cursos e da nossa universidade no rádio, se eu não me engano, que falava das questões de sustentabilidade, responsabilidade social e etc. Eles falaram assim, olha, de repente a gente pode conseguir alguma coisa com eles. E aí ela resolveu me ligar, perguntando se os alunos emprestariam roupas que eles confeccionam aqui no curso, para esse desfile. Eu falei que a princípio, claro que sim, porém que naquela ocasião, inclusive, a gente ainda estava enquadrada dentro do universo da moda que confecciona roupas no tamanho 36 e que não é uma realidade do mercado. E aí eu até perguntei para ela, você tem alguma paciente que veste tamanho 36? Ela falou, não, nenhuma. Naquele momento eu falei para ela, mas e se então a gente criasse as roupas para essas mulheres? Porque naquele momento a gente já vinha fazendo mesmo um trabalho relativo à sustentabilidade, papel social do design, etc. E perguntei, né? O que você acha da gente criar roupa para esse evento? Ela adorou a ideia. Ok. 5 minutos depois que ambas estavam muito entusiasmadas com essa ideia, nós nos demos conta de que ela, por ser um hospital público, e nós, pelas burocracias internas, não tínhamos dinheiro. Como é que a gente ia comprar tecido? Como é que a gente ia fazer essas peças? E na sequência, imediatamente após, eu falei, nossa, se a gente está falando de sustentabilidade, né, por que não reaproveitar peças? E nesse primeiro ano, então, a gente trabalhou com peças que foram doadas pelas próprias pacientes, que por conta do tratamento ou emagrecem demais ou engordam demais e perdem as roupas. E também conseguimos uma parceria com a Vicunha, que nos doou uma quantidade bastante grande de tecidos, onde nós fizemos uma composição, né? Nós redesenhamos, desconstruímos e construímos novamente essas peças e trabalhamos com esse tecido doado em todas elas, justamente para ter essa ideia de coleção. Isso, nesse ano de 2011, aconteceu entre agosto, julho, alguma coisa assim, e setembro. Quer dizer, a gente teve muito pouco tempo. Nós fizemos as peças só das roupas. O desfile foi no estacionamento do hospital, que fica na Praça do Pérola Baiton. E nós tínhamos 5 estudantes, mais 3 professores nesse grupo. E o nosso medo era que, por conta das peças que nós estávamos desenvolvendo, que não são peças que se encontram em lojas de shopping, elas poderiam odiar as peças, né? Então, foi muito interessante a gente indo para a prova de roupa, levando as peças e sendo uma grande incógnita. Elas vão gostar ou elas vão odiar. Para nossa sorte e alegria, elas adoraram. E aí a gente fez o desfile.
nome é Cláudia Regina Martins, mas todo mundo me chama de Cacau. Eu sou professora aqui na IMB desde 2014. Eu colaboro com o Pérola desde o primeiro ano que ele acontece, que é a partir de 2010, 2011, né? 2011 com mais certeza. Eu procuro colaborar nessa parte de produzir as peças, do fazer mesmo, às vezes nas peças de roupas, às vezes no cenário. Eu acho que o projeto ele é bem bacana na questão de enxergar a peça de roupa como algo que modifica, né, o estado emocional das pacientes, ajudando na autoestima delas nesse momento que é tão delicado. Eu acho que também ajuda a prevenir para quem não tem câncer quando assiste o desfile ou quando participa de alguma maneira, sejam os alunos, os professores, as pessoas que estão, né, ali intertidas de alguma maneira com todo o evento. A gente fica se preparando durante um ano inteiro e elas também, a gente começa a ter contato com elas já nas provas das peças, né, as pacientes. E eu acho que no dia do desfile todo mundo que assiste fica pensativo ali na questão mesmo do câncer, de prevenir, e também que existem possibilidades no caso da pessoa ter a doença, né, que tudo pode ser superado. Oi, meu nome é Regina, eu sou professora aqui da IMB Morumbi desde 2009 e desde o primeiro Pérola, que aconteceu em 2011, eu estava lá, assim, não na função que eu estou hoje, que é de coordenadora do projeto de desenvolvimento e criação, e ele aconteceu num momento muito propício. Assim, eu posso contar a história do projeto, como é que ele transformou o nosso trabalho, como ele transformou o curso, como ele aconteceu desde o princípio, por ter participado tanto tempo. Assim, no primeiro momento a gente discutiu os padrões de beleza, também falando desses padrões estranhos de desenvolvimento das células durante o câncer, né? Durante o crescimento dos tumores. Aí a gente começou a discutir o erro e o fazer manual, né? Esse fazer que vem de uma tradição, mas que a gente começou a desmontar essa tradição. Aí depois a gente começou a pensar nesse lugar do autor, nesse lugar da moda, dessa moda que está aí fictícia na cabeça das pessoas fora daqui, né? No mundão, desse criador que é muito, muito dono do seu projeto. E a gente começou a abrir mão um pouquinho hoje em dia está bem aberta a mão, de ser o dono do projeto. Então, hoje a gente trabalha num processo de diálogo, de troca, de cada um ser um pouco autor, né? É uma maneira, um procedimento coletivo, dialogado, acidentado. A gente trabalha com material de doação, então
De repente a gente faz um upcycling, né, que é reaproveitar uma peça de roupa, desmontar e uma calça vira um vestido, 2 calças viram um vestido, junto com retalhos doados, junto com outras coisas, e isso começa a remodelar, inclusive, a maneira como a gente constrói os nossos projetos e as nossas percepções dentro da universidade, trazendo para os nossos estudantes uma outra perspectiva sobre o que é fazer moda, né? E como a gente pode ser mais inclusivo, mais consciente, pode entender as origens dos materiais que a gente vai usar e que a gente vai perpetuar essas peças no planeta de alguma maneira. Né? Então, este ano o nosso tema é o incomum, tanto o incomum, né, aquilo que nos diferencia, como o que é incomum, né? Justamente por estarmos em grupo, as nossas diferenças muitas vezes são valorizadas e merecem ser respeitadas, né? Esse projeto para a gente é muito caro, porque ele faz com que a gente prove tudo que a gente fala em sala de aula, né, de que o papel social do design, o papel do designer é muito importante, que a moda não precisa ser supérflua, nem vazia, nem sem propósito, ao contrário, né, a moda vem desenhando uma nova história nos seus anais, onde ela de fato pode ser uma força para o bem da sociedade, para o bem do planeta, para o bem de todo mundo. Quando esse pessoal do hospital percebeu a nossa capacidade, né, do que nós éramos capazes de fazer, no ano seguinte, logo no começo do ano, eles perguntaram se a gente concordaria em organizar o evento como um todo. Inclusive pensar no desfile, na coreografia do desfile, na trilha, enfim. E óbvio que a gente aceitou, né? E de lá até hoje a gente mantém o escopo do projeto, que é trabalhar a valorização dessas mulheres, né? Toda pessoa é bonita, então como que o designer de moda pode valorizar essa beleza, não importa as condições dessa pessoa, e também trabalhar com reutilização, reaproveitamento e ressignificação de materiais.
Durante alguns anos nós tivemos a questão da resiliência como mote, porque nós entendemos com a convivência que essas mulheres são muito resilientes, porque elas são lindas, são felizes, né? Estão aí vivendo a sua vida, que para nós é um grande exemplo. E aí, acho que no último ano que a gente trabalhou com esse foco de resiliência mais forte, foi um ano onde a Frida Kahlo era a nossa grande referência. Somos todos Frida. E aí, de lá para cá, a gente mantém esta ideia no coração, né? O cerne do projeto tem isso, mas a gente já está desbravando novos caminhos. Meu nome é Paracelso. Sou paciente do Pérola Byton e vou participar do desfile que existe em conjunto Faculdade AMB Morumbi, Hospital Pérola Byton. A importância do desfile é a divulgação, a importância para mim é a divulgação sobre o câncer de mama masculino. Pouca gente sabe que existe. Eu descobri por um mero acaso, uma consulta de rotina para cuidar da minha diabetes, mostrei o problema que eu estava passando para minha médica, ela me encaminhou para um mastologista. Mas nunca havia feito autoexame, eu era meio tipo machão. Hoje eu incentivo os homens da minha vida, amigos, conhecidos, parentes, a fazerem o autoexame para prevenção contra o câncer de mama. Eu sou o professor Geraldo Lima e sou um dos envolvidos no processo criativo da cenografia do desfile das pacientes do Hospital Pérola Byton. Esse evento, na realidade, que a gente já trabalha nele há vários anos, de uns anos para cá, ele sempre começou a ter toda uma parte de cenografia que complementava o desfile de peças dessas coleções que são criadas para as pacientes. A cada ano é escolhido um tema para o evento em si, e esse ano a gente trabalhou de uma maneira um pouquinho diferente, porque a partir da proposta do desfile, que é o tema É Agora, falando sobre essa questão do tempo, esse tempo que a paciente fica sabendo do que está acontecendo a partir da notícia de que ela tem o câncer de mama, a gente também veio pensar na possibilidade de desenvolver esta cenografia sob outro ponto de vista, algo que fosse se construindo, e a ideia veio exatamente nessa construção de um tecido que fosse sendo feito, algo que fosse manual, algo que fosse tecido. E aí surgiu a ideia de se trabalhar com crochê. Eu tive a ideia de trabalhar com crochê. Por incrível que pareça, eu não sabia fazer crochê, mas eu queria que o figurino tivesse essa característica deste fio que tece, este fio que vai envolvendo toda a cenografia e ao mesmo tempo envolvendo vidas, porque ele é um fio de vida, né? É um fio condutor dessa vida. E aí eu resolvi aprender a crochetar, mal e porcamente fui aprendendo, e ainda recém-aprendido eu passei a técnica bem rudimentarmente para a equipe de alunos que abraçaram a ideia e a gente começou a trabalhar para uma cenografia que no início ela começaria na rua. Por quê? O evento ia acontecer, na realidade, no auditório do Campus Vila Olímpia. Só que em função de algumas mudanças que vieram a acontecer, a gente teve que transferir esse desfile para o Campus Centro, lá na Moca, tá? E para o Teatro Experimental dos cursos de teatro e dança, que estão aí nessa parceria com a gente também, assim como o pessoal de PP, assim como o pessoal de gastronomia, o pessoal de negócios da moda, design de moda, enfim, são vários cursos que estão envolvidos nesse processo. E aquilo que ia nascer, um fio que ia nascer na rua e ele ia entrar para dentro do teatro, teve que ser reconcebido. Então, esse fio do tempo passou por um processo a partir do momento em que a gente começa a entender que espaço era esse do teatro experimental. Então, aquilo que ia invadindo os espaços da Vila Olímpia, ele agora nasce do teto e vai descendo para o palco propriamente dito. Então, ele tem uma outra interpretação. E qual é a relação que a gente vai estabelecer
com o tempo, a ideia da forma da areia caindo, a ideia desse tempo que vai passando e que passa para todos nós, né? Então é um tempo que vai girando o tempo inteiro, né? Então no próprio computador antes a gente tinha aquela ideia da ampulhetinha que ficava virando, é a ideia desse tempo que se reconstrói, esse tempo que se refaz, esse tempo que nunca é igual, e esse fio que vai tecendo para cada arco que está presente na cenografia, ele se constrói de uma determinada maneira. Isso por quê? Isso porque as vidas são diferentes. Isso porque cada um tem a sua característica. Isso porque cada ponto é único, como cada momento de vida é único nesse tempo de vida. Então esse cenário ele vai se elaborando nessa construção, e ele só vai estar pronto de fato na hora que a gente conseguir chegar dentro do teatro experimental, porque até lá é um processo construtivo. Então essas areias, elas passam a ser substituídas pela ideia desses arcos. Então são esses pontos que na realidade vão se conformando a partir de outros pontos, os pontos do crochê, que vão se unindo, e um se une ao outro, que se une ao outro, nessa ideia deste tempo que vai passando, esse tempo de construção e esse tempo de vida. Feira, dia 4 de outubro, as melhores expectativas. É sempre um encontro muito especial, um momento assim que a cada ano se supera. Essa é uma festa linda, gente. Além das peças de roupas, além do que a gente está vendo que é material, que é o encontro mesmo, e celebrar a vida, celebrar estar vivo, celebrar toda essa situação mesmo, que apesar de ser muito trágica, a colaboração e as pessoas se unindo mesmo, né, no evento, acho que traz uma energia muito positiva. É um momento maravilhoso para todo mundo que está envolvido. Eu tenho a impressão, eu não sei se isso se confirma, mas que os participantes, entre estudantes e professores, eles sempre saem dali tendo aprendido um pouco mais, né? Um pouco mais sobre o que é design, um pouco mais sobre o que são as pessoas, um pouco mais sobre eles mesmos.